Meu desejo é que você esteja realmente bem, meu aluno. Estamos vendo o capítulo 4 do livro da disciplina e vamos agora para a seção 4, provas se e somente se. Muitos teoremas são apresentados em forma bidirecional, isso é, na forma P, se e somente se que, ou, equivalentemente, que é condição necessária e suficiente para P, tanto necessária quanto suficiente. Ou, simbolicamente, P é equivalente a que. Isso significa duas coisas. Se P, então que. E se que, então P. Então, para provar um teorema desse tipo, se somente se, você tem que provar duas implicações. Essa equivalência daqui é uma implicação da esquerda para a direita, isso é, P implica que, e é uma implicação também da direita para a esquerda. P é implicado por que também pode ser escrito que implica P. Não vamos falar então muito sobre esses tipos de prova, porque recai num tipo que já estudamos muito. É o tipo de prova se então. Estudamos 4 subtipos das provas se então, e as provas se somente se nada mais são do que a prova se então feita nas duas direções. Então vamos ver somente alguns poucos exemplos. Primeiro exemplo: suponhamos que você quer provar esse teorema. Se A é um inteiro, então A não é divisível por 3 se e somente se A ao quadrado menos 1 é divisível por 3. Prova. Você vai provar em dois sentidos, o sentido se e o sentido então. O sentido se é o sentido da seta da esquerda para a direita. Então aqui temos que provar o seguinte: A não é divisível por 3 se A ao quadrado menos 1 é divisível por 3. Vou escurecer aqui, o que eu já tinha feito. Então, A não é divisível por 3 se A ao quadrado menos 1 é divisível por 3. Estamos vendo só essa parte aqui. Então, temos que provar isso. Assume-se que 3 divide A ao quadrado menos 1. Então, 3 também divide A ao quadrado menos 1 é a mesma coisa de A menos 1 vezes A mais 1. Uma vez que 3 é um número primo, 3 tem que dividir um dos dois fatores. Ou ele divide esse, ou divide esse daqui. Em ambos os casos, é evidente que 3 não pode dividir A. Isso é, se 3 divide A menos 1, não divide A. Se 3 divide A mais 1, também não divide A. Então, está provado no primeiro sentido. Vamos agora para o segundo sentido, sentido somente se. Então, voltando aqui para o teorema, temos que provar nesse sentido agora, da direita para a esquerda. Isso é, se A
ao quadrado menos 1 é divisível por 3. Isso implica que A não é divisível por 3. Então vamos escrever aqui. Temos que provar isso aqui. A não é divisível por 3 somente se A ao quadrado menos 1 é divisível por 3. Ou, em outra forma, se A não é divisível por 3, então A ao quadrado menos 1 é divisível por 3. Lembremos da divisão. Você tem dois números. Um é o dividendo, que é o maior, e o outro é o divisor, que é menor. Então, na divisão, existem dois números que são quociente e resto, tais que o resto é maior ou igual a zero e é menor do que o menor dos dois números, e o maior dos dois números é igual ao quociente vezes o menor dos dois números mais o resto. Por isso, podemos escrever que A, que não é divisível por 3, A é igual a 3Q mais R, onde Q e R são inteiros e R... Corrigindo, eu disse uma coisa que não é necessariamente verdade. Eu disse que A não é divisível por 3, mas isso não está provado, né? Então, o que eu quero dizer é que o A é 3Q mais R, onde Q e R são inteiros e R ou é 0, ou é 1, ou é 2. O nosso pressuposto de que A não é divisível por 3 implica que ele não pode ser 0. Agora que eu posso afirmar isso, porque é pelo fato que foi pressuposto aqui que A não é divisível por 3 que eu posso dizer que o resto da divisão não é 0. Então, o resto ou é 1 ou é 2. Se R for 1, então A menos 1 igual a 3Q. E assim 3 divide A ao quadrado menos 1, porque A ao quadrado menos 1 é A menos 1 que multiplica A mais 1. Então, nesse caso, se R igual a 1, nós provamos que A ao quadrado é divisível por 3. Um argumento semelhante funciona se R igual a 2. Eu não coloquei aqui, mas é bom você colocar esse argumento por escrito. E então nossa prova está concluída e poderemos dizer como queríamos demonstrar o CQD, como queríamos demonstrar. Vamos fazer agora mais um exemplo. Você quer provar o teorema: o inteiro n é ímpar se e somente se n ao quadrado é ímpar. Para a prova, basta que provemos dois sentidos. Implica, que é a seta da esquerda para a direita, e é implicado por, que é a seta da direita para a esquerda. No sentido implica, nós temos que provar n é ímpar, implica que n ao quadrado é ímpar. Suponha que n é ímpar, então, por definição de ímpar, n é duas vezes algum inteiro mais 1, para algum inteiro. Então, podemos escrever isso daqui: n igual a 2a mais 1 para algum inteiro a. Assim, n ao quadrado fica 2a mais 1 ao quadrado. Então, é o quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, que dá 4a, mais o quadrado do segundo, que é 1. E colocando 2 em evidência, aqui e aqui, fica 2, que multiplica 2 ao
2A elevado ao quadrado mais 2A mais 1. Isso é um ímpar, porque é um número par, que está aqui sombreado, mais 1. Então, a primeira parte foi provada. E vamos agora para a segunda parte. Os sentidos, n é ímpar, é implicado por n ao quadrado é ímpar. E aqui vamos usar a prova por contrapositivo. Isso é, que P implica Q é equivalente a não Q implica não P. Então, ao invés de eu provar isso daqui, eu vou tomar a negação disso e mostrar que isso forçosamente implica a negação disso aqui. Então, suponha que n não é ímpar. Se ele não é ímpar, é par. Então, se é par, ele é 2 vezes um inteiro que vamos chamar de A. Assim, n ao quadrado igual a 2A tudo elevado ao quadrado, que vai ser 2 vezes 2A ao quadrado, que é par, porque é 2 vezes alguma coisa. Então, esse lado daqui está provado, que o não Q implicou não P. Então, o contrapositivo está provado, isso é, n ao quadrado é ímpar, implica n é ímpar. Como queríamos demonstrar, que foi provado num sentido e no outro sentido. Não vou fazer muitas provas, porque essa prova, se somente se, é nada mais nada menos do que provar um sim então num sentido e um sim então no outro sentido. Tenha um bom dia, Deus lhe abençoe e até mais.